Saudações a todos! Direito Penal em Exercícios. Eu sou o professor Vitor Vieira e nós vamos juntos resolver questões de direito penal para aprender temas que estão ali relacionados naquela questão. Qual é a minha ideia? Não é simplesmente sair resolvendo 20, 30 questões para você ver. Não. Nós vamos resolver hoje uma questão. Professor, só uma questão, vai perder tempo resolvendo uma questão? Só que dessa questão a gente vai extrair o máximo de conteúdo possível. O máximo de conteúdo possível, tá bom? Para quê? Para mostrar que no momento do estudo não basta você sair por aí resolvendo questões de forma aleatória. Acertei 20, errei 30. Tá? Não. Se você conseguir resolver ali 5 questões bem resolvidas, entendendo o que você acertou, o que você errou, é melhor do que você resolver 50 só marcando alternativa à toa, sem apreender aqueles pontos, tá bom? Então, nós vamos analisar uma questão para tirar o máximo de conteúdo possível dali, tá certo? Então, vem comigo, vamos juntos, vamos começar aqui o nosso Direito Penal em Exercícios. Hoje, nós vamos tratar aqui, já fico aqui à disposição de vocês, tá? Tanto aqui pelo YouTube, quanto pelo Instagram, pelo Twitter, no @VictorJVieira, como também no Telegram. Estamos no Telegram, tá? Só você buscar lá o canal Professor Vitor Vieira. E no YouTube tem também um link que vai direto para o canal. Lá no Instagram você acha também esse link. Mas se quiser fazer a pesquisa direta, lá nós trazemos questões, trazemos dicas, informações sobre o concurso em geral. Beleza? Então, vamos adiante. Olha só, questãozinha que eu trouxe hoje. Questão CESP-SEBRASP de agente penitenciário. Olha o que diz o enunciado. À saída de determinada festa, um rapaz franzino, denotando embriaguez, fez um gracejo a uma mulher que transitava pelo local com o namorado. O namorado, musculoso e igualmente em embriaguez voluntária, quebrou uma garrafa que tinha na mão e, furioso, golpeou o rapaz no tórax, causando-lhe uma lesão hemorrágica. Mesmo podendo aplicar outros golpes no rapaz, olha quanta informação a questão traz. O agressor preferiu largar a garrafa quebrada e afastar-se rapidamente do local. Outras pessoas conduziram o ferido ao hospital, o qual sobreviveu sem sequelas, embora o laudo médico tenha afastado que ele teria corrido risco de morte. Nessa situação hipotética, configura-se A. Tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. B. Hipótese de inimputabilidade decorrente de embriaguez. C. Crime pré-ter-doloso. O agente quis lesionar, mas o resultado foi além do esperado. D. Hipótese de desistência voluntária. Ou E. Legítima defesa de terceiro. O namorado agiu em legítima defesa de sua companheira. Já adianto a vocês o seguinte, não tem resposta. Oi? Exatamente. Essa questão ela foi anulada pela banca. Mas, professor, por que então a gente resolveu uma questão anulada? Exatamente, para conhecer como a banca pensa. Para mostrar para vocês o que é que a gente precisaria saber para resolver essa questão. Então, vamos lá. O item A nos diz que seria uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. O que seria o motivo fútil? Motivo fútil é um motivo insignificante. Motivo fútil é um motivo insignificante, tá? Cuidado para não confundir com o motivo torpe. O motivo torpe é um motivo desprezível, tá? Então o torpe é aquela coisa, poxa, matou por causa disso? Como é que a pessoa tem coragem de matar por causa disso? O próprio código nos dá um exemplo. Promessa de recompensa. Matar por dinheiro, motivo torpe. O fútil matou só por causa disso, por uma besteirinha dessa, tá? Lembrando, essas hipóteses são qualificadoras,
Aí a gente já faz aqui uma revisão também de outros temas. Por quê? Ó, tentativa de homicídio qualificado é crime o quê, pessoal? Crime hediondo. Crime hediondo. Homicídio qualificado está lá na lei dos crimes hediondos como crime hediondo. Tentativa também, professor? Sim, tentativa também. Por quê? Hediondo é o crime tentado ou consumado. Então, a tentativa de qualquer dos crimes previstos lá no rol da lei dos crimes hediondos, lembrando que como é que a gente faz para identificar um crime hediondo? Abre a lei dos crimes hediondos e vê se tiver lá hediondo, pronto, acabou-se. Por que isso? Sistema legal, tá? A lei adota o sistema legal. A lei diz, olha, só é hediondo que está aqui. O juiz pode, no caso concreto, afastar a hediondez ou determinar que um crime vai ser hediondo? Não, apenas se tiver na lei. Então, a lei traz a tentativa? Traz, porque são crimes consumados ou tentados. Qualquer dos crimes que estão lá previstos, consumados ou tentados, serão hediondos. Beleza? Então, continuando aqui a nossa análise. A gente consegue falar em tentativa de homicídio qualificado? Bom, para a gente saber isso, primeiramente a gente teria que saber um ponto muito importante, que é o quê? O agente quis fazer o quê? Qual era o dolo do agente? Isso é importante? Isso é importante. Isso é muito, 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 muito importante. Por quê? Porque numa situação dessa vai ser diferente. Se eu queria matar ou se eu queria lesionar. Porque se eu queria lesionar, eu atingi meu objetivo, eu lesionei. Se eu queria matar, eu não atingi o meu objetivo. Seria uma tentativa? Não. Esse item A a gente já tiraria de qualquer forma. Por quê? Porque estaria configurada aqui uma desistência voluntária. Ah, professor, então é o item D. Não. Por quê? Porque eu não sei se ele queria matar ou se ele queria lesionar. Se ele queria matar, é desistência voluntária. Se ele queria lesionar, é crime consumado. Professor, lembra aí rapidinho o que é essa tal dessa desistência voluntária, por favor? Sim, vou fazer até mais. Vou fazer aqui com vocês uma análise que é a seguinte, ó. Para a gente conhecer aqui de desistência voluntária e até mesmo de tentativa, vamos lembrar do iter criminis. Iter criminis. O que é esse iter criminis? É o caminho do crime, tá bom? A gente tem algumas fases. Que fases são essas? Primeiramente, cogitação. Cogitação. Segundamente, preparação. Preparação. Só depois é que vem quem? A execução. Execução. Vejam, eu posso punir. Cogitação e preparação? Não. Não são puníveis. Não são puníveis. Então, cogitei, estou querendo fazer algo. Estou no mundo das ideias. Tem punição? Não. Estou só me preparando. Peguei uma faca para matar alguém. Só que eu estou em casa ainda. Tem crime? Não. Não tem crime. Tá? Não tem crime. Porque eu estou apenas na preparação. Só há o início do crime na execução. E a gente vê isso quando o código fala no crime tentado, que ele vai dizer que o crime é tentado quando, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstância alheia à vontade da vítima. Iniciada a execução. Só há tentativa quando a consumação é iniciada, tá? Então eu já preciso desse primeiro elemento, tá bom? Então, após a execução é que eu tenho a tentativa. E também após a execução é que eu vou ter a tentativa, o arrependimento eficaz. Vamos estar aqui numa ordenzinha aqui, ó. A desistência voluntária,
e o arrependimento eficaz. E o arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz, tá? Vejam que nós estamos aqui ainda antes da consumação. Então, estamos entre a execução e a consumação. Estamos entre a execução, mas antes do crime ser consumado. Qual é a palavra-chave aqui da tentativa? Circunstâncias alheias. Circunstâncias alheias. Tentativa, circunstâncias alheias. Já a desistência voluntária e o arrependimento eficaz são voluntários. Qual vai ser a consequência, então? A tentativa, eu tenho uma diminuição de pena. Essa diminuição vai ser de 1/3 a 2/3. 1/3 a 2/3. E a desistência voluntária e o arrependimento eficaz só responde pelos atos. Só responde pelos atos já praticados. Só responde pelos atos já praticados, tá bom? Pode aparecer na sua prova chamando isso aqui de ponte de ouro. Calma que a gente vai já exemplificar isso aqui tudo bem bonitinho, usando até o exemplo da questão. Ponte de ouro, ponte de ouro, ponte de ouro. Certo? Ponte de ouro. Então, imagine o seguinte. Na situação aí da questão. O camarada queria... vamos dizer que ele queria matar. Tá? A questão não disse isso, por isso que a gente não pode ter um gabarito, porque a questão não disse o que é que ele queria, qual era a intenção dele. Tá? Mas vamos supor que ele queria matar. Quero matar. Aí, ele pega a garrafa, mete nos peitos do outro e sai, mesmo podendo prosseguir. Foi o que a questão narrou. Como é o nome disso? Desistência voluntária. Veja, por que o gabarito então não é desistência voluntária? Porque a gente não sabe se ele queria lesionar, e aí o crime estaria consumado, já consumado, eu não falo mais de desistência voluntária, ou se ele queria matar e desistiu de prosseguir na execução. Tá bom? Se ele desistiu de prosseguir na execução, ele vai responder apenas por lesão corporal. Não vai responder por tentativa de homicídio, como está lá na letra A. Tá? Então, nem é a letra A, porque seria desistência voluntária e não tentativa de homicídio, e nem a desistência voluntária, porque a gente não sabe se ele queria matar ou se ele queria lesionar. Por isso, não temos resposta. Tá bom? Agora, imagine o seguinte. Imagine que ele agrediu lá, meteu a faca, mas depois de encerrar, ele diz, putz, o que foi que eu fiz? Pelo amor de Deus, fiz besteira, vamos levar ele para o hospital. Ele leva para o hospital ele mesmo. Veja que no exemplo da questão, foram terceiros que levaram. Vamos supor que ele prestasse o socorro e conseguisse impedir o resultado. Sobreviveu. Perfeito. Responde por lesão corporal. Não responde por tentativa de homicídio. Tá bom? Agora, na tentativa, circunstância alheia. Imagine que ele está lá golpeando, a sua própria namorada se joga em cima dele, tira e impede que ele continue. Aí ele responde por tentativa de homicídio com a qualificadora aqui do motivo fútil, né? Porque foi ali alguém gracejando, certo? Guarda só essa questão do motivo fútil e da legítima defesa, que a gente já falar sobre isso. Agora, só para finalizar essa análise completa aqui do iter crimes, vamos lembrar o seguinte, ó. Após a consumação, eu tenho um outro instituto aqui. Que é quem? É o arrependimento. Arrependimento posterior.
arrependimento posterior. Posterior a quê, pessoal? Posterior à consumação. Agora você não esquece mais. Posterior à consumação. Pontos principais aqui. Aqui envolve a reparação do dano. Reparação do dano até o recebimento da denúncia. Consequência. Vai ser como se fosse uma tentativa. A pena reduzida de 1/3 a 2/3. Então, arrependimento posterior é como se fosse uma tentativa. Como eu devolvi, eu reparei o dano, pena vai ser reduzida de 1/3 a 2/3. Agora, cuidado, porque aqui não tem como eu aplicar o homicídio. Por quê? Primeiro, porque eu não aplico com crimes com violência ou grave ameaça. Segundo, a gente está falando de um momento posterior à consumação. Se você conseguir ressuscitar alguém, a gente pensa ali qual vai ser o enquadramento jurídico. Qual é a consumação do homicídio? Morte. Se nesse caso da questão, o pessoal levou para o hospital, ele morreu, ele responderia por homicídio. Responderia por homicídio. Se ele tivesse a intenção de matar. Se ele não tivesse a intenção de matar, ele tivesse morrido. Uma lesão corporal seguida de morte. Olha como o dolo tinha que estar na questão, a intenção tinha que estar na questão. Tá bom? Então, vamos voltar para a gente ver aqui alguns outros pontos, tá? Então, ó, avançando, o que é que a gente tem aqui? Então, falamos aqui do iter criminis, foi isso? Ó, lembrando aqui, ó, desistência voluntária no artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza. Desistência voluntária, arrependimento eficaz. Só responde pelos atos já praticados. Então vejam que os dois estão no mesmo artigo, têm a mesma consequência, tá? É a ponte de ouro do Código Penal. E o arrependimento posterior, crime sem violência ou grave ameaça, reparado o dano, restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, pena reduzida de 1 a 2/3, tá bom? Então esse posterior a quê? Posterior à consumação. Avançando, tem um dos itens que fala que ele estaria agindo em legítima defesa. Será? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Então vamos lá. Com calma. Primeira coisa, poderia ser uma legítima defesa de terceiros? Sim. Eu tenho aqui a possibilidade de proteger direito de outro. Eu tinha lá uma agressão, entre aspas, atual ou iminente? Sim. Tá, então, podia ser de terceiro, que beleza. Ele usou moderadamente os meios necessários? Não, porque a questão nos diz que o cara que ficou lá mexendo com a menina era franzino e o namorado dela, musculoso. Ele precisava pegar uma garrafa para enfiar nos peitos dos outros? Não, tá? Não, ele já não estaria usando os meios necessários. Agora vem uma outra pergunta. Ele poderia proteger a honra da namorada? É cabível legítima defesa da honra? E aí, nós vamos aqui, ó, decisão do STF de março de 2021. A tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. Guardem isso. Não é possível utilizar a tese da legítima defesa da honra para proteção, tá bom? Para proteção desse direito. Então não posso atingir alguém, agredir alguém para proteger a honra, sob essa justificativa que eu estou protegendo a honra, tá? Acerca da legítima defesa, lembrem ainda desse parágrafo único importantíssimo, principalmente para concursos na área da segurança pública. Porque aqui nós temos a possibilidade da legítima defesa no caso do agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Olha como o CESP já cobrou isso.
o agente de segurança que repele a agressão, o risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes, está amparada legalmente pela excludente do estrito cumprimento do dever legal? Não. Que excludente é essa? É a legítima defesa. Legítima defesa. Por fim, tem um item lá que diz que o agente não responde porque ele estava em embriaguez. Opa! Não excluem a imputabilidade penal. Lembra? Crime é fato típico, ilícito e culpável. Dentro da culpabilidade, um dos elementos da culpabilidade é a imputabilidade. E aí o que é que nos diz o artigo 28? Que essa imputabilidade não é excluída pela emoção ou pela paixão. E mais, pela embriaguez voluntária ou culposa. Então, embriaguez voluntária ou culposa não exclui. Eu posso ter uma exclusão no caso de embriaguez decorrente de caso fortuito e força maior. Qual é o ponto aqui? O que é que você vai analisar nesse momento? No momento que eu me embriaguei, eu tinha consciência do que eu estava fazendo? Eu sabia que eu estava ingerindo bebida alcoólica? Meu amigo, se sabia, consequência, não vai ter exclusão de imputabilidade. Tá? Não vai excluir a imputabilidade, consequentemente não exclui a culpabilidade. Certo? Certo? Olha quanta coisa a gente conseguiu revisar com base nessa questão. Agora, voltando aqui para a questão. A gente tem gabarito? Não. Por quê? Eu não posso dizer que é uma tentativa de homicídio, porque eu não sei se ele queria matar, se a intenção dele era matar. Assim como eu não posso dizer que era uma hipótese de desistência voluntária, porque eu também não sei se ele queria matar. É legítima defesa de terceiro? De forma alguma. Não é possível utilizar legítima defesa da honra. Seria uma imputabilidade decorrente de embriaguez? De forma alguma. Então, a eu já tiro de cara porque seria desistência voluntária, a B eu já tiro de cara, a E eu já tiro de cara. O agente seria um crime preterdoloso, ele quis lesionar, mas o resultado foi além do esperado? Ora, eu não sei se ele quis lesionar. Ele quis lesionar ou ele quis matar? Ele responderia aqui no caso, como ele atingiu, causou uma lesão corporal. Lembra que aquela lesão corporal causou o quê? Risco de morte. Olha ali no cantinho, causou risco de morte. Quando a lesão causa esse perigo de vida, né, esse risco de morte seria uma lesão grave. Lembra? Risco de morte é lesão grave, tá? Então, questão anulada, simplesmente porque a gente não sabe qual foi a intenção da gente. Olha como é importante conhecer o dolo, tá? Eu vou diferenciar um crime de homicídio, uma tentativa de homicídio com uma lesão corporal, pelo dolo. Um homicídio consumado, uma lesão corporal seguida de morte, pelo dolo. Uma desistência voluntária com uma lesão corporal consumada, pelo dolo, certo? Então, eu vou aqui precisar do dolo. A questão não nos disse isso, tá bom? Pessoal, então, muito conteúdo que a gente conseguiu extrair dessa questão, certo? Deixe seu comentário, deixe seu like, divulgue esse vídeo, diga o que é que você quer, indique questões aqui para a gente resolver, tá bom? Fico à disposição, um forte abraço a todos e até uma próxima. Até mais!